Glórias ao nome do nosso Deus por onde estarmos mais uma vez aqui na sala da oração. Hoje chegamos na 41ª noite. Hoje é dia 11 e nós estamos lendo aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo de número 26. Está escrito assim, olha lá essa palavra aqui, ó. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio, olha lá essa palavra aqui, ó, e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor, olha lá essa palavra aqui, ó, Senhor meu, Deus meu. Olha aqui, ó. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença do seu discípulo muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Glória a Deus. Olha, hoje nós estamos meditando numa palavra que eu vou colocar aqui para você ver. Na minha Bíblia tem um comentário que eu coloquei como tema dessa mensagem de ontem, de hoje. O nome dessa mensagem é O Mal da Incredulidade. Olha aí, ó. Esse capítulo todinho é uma prova da incredulidade da raça humana. Todos aqui foram chamados de incrédulo por Jesus. Começou pelos apóstolos, todos que viram tantos milagres. Jesus falou que ele iria ressuscitar, eles não acreditaram. Hoje nós pregamos um evangelho que muitas pessoas não acreditam. Até hoje tem pessoas da minha própria família que eles não acreditam que eu falo de Jesus. Você acredita? Eu estou passando 52 noites aqui na presença de Deus, face a face com Deus, falando de um Jesus que está vivo. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não acreditam mais em nada. Nós estamos vivendo com essa frase que está escrito aí, ó, o mal da incredulidade. Tomé, ele não estava entre os discípulos quando Jesus apareceu a eles. Assim, ao receberem a notícia de que o mestre estava vivo, disse que sem provas tangíveis, quer dizer, sem tocar, né? Hoje está todo mundo nessa visão aqui de Tomé, olha lá. Sem provas tangíveis, não ia acreditar, ele não creria. Alguns dias depois, 8 dias depois, isso foi no domingo, passou para outra semana, 8 dias depois, olha lá, o Senhor apareceu novamente, mostrou suas mãos e o seu lado a Tomé e o repreendeu dizendo: não seja incrédulo, mas crente. O discípulo confessou sua fé em Cristo, mas ele exortou que bem-aventurados que não viram e creram. Existem pessoas que, como Tomé aqui, ó, eles só querem ver para crer. Eu aqui dirijo esse grupo de oração, meus amados. Já vai fazer 10 anos que eu dirijo esse grupo de oração. Mas eu já trabalhei em outros grupos de oração também. Eu estou há 10 anos trabalhando nesse grupo, porque eu estou aproximadamente mais de 20 anos trabalhando como missionário, sem dirigir igreja. Já fui pastor de igreja. Hoje eu sou só missionário. Chegou um tempo da fase da minha vida em que eu não queria mais trabalhar mais na igreja. Eu estava sendo contaminado pelo mal da incredulidade. Olha lá a palavra. Nós vamos terminar esse livro de João todinho até os últimos dias dessa campanha. Estou quase... Hoje é a 41ª noite. Eu passei 7 dias citando as igrejas do Apocalipse, porque são igrejas tipológicas que Deus falou que iria acontecer e está acontecendo. E uma das coisas que está acontecendo no mundo inteiro é a incredulidade. As pessoas, elas estão céticas. Elas não acreditam mais em ninguém. Tem gente que não acredita em igreja católica, igreja evangélica. Tem gente que
não acredita em nada. Dizem que 10% da população brasileira, ela não acredita em nada. 10%, segundo o censo aí de 2020, agora 2022, 10% da população brasileira não acreditam em nada. Um país que tem tantas religiões, mas as pessoas elas estão tão traumatizadas com religião que elas perderam a fé. Muitos casamentos, né? Eu até falo isso, as pessoas quando perdem a fé, quando as pessoas não acreditam em mais nada, a contaminação da incredulidade, ela está afetando as pessoas. As pessoas, elas têm muitas pessoas, eu sou vacinado contra a política, contra a justiça, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus, Ele pode fazer tudo na nossa vida, porque eu tive muitas experiências. A partir de amanhã eu vou continuar falando mais detalhado para você. Mas hoje eu estou dizendo aqui, abrindo a sua mentalidade aí, ó. Eu estou falando aqui para aproximadamente 1000 pessoas que curtem todo dia essa oração aqui, ó. Dessas 1000 pessoas, tem muita gente que estão como Tomé, só acredita se a coisa acontecer. Eu mando um monte de gente orar, vir para o nosso grupo, e eu ainda digo assim, olha, se você quer ser abençoado, entre no nosso grupo. Mas aqui no nosso grupo não tem nem 30 casais, para você ter uma ideia, 30 famílias. A maioria não querem frequentar grupo de oração, eles querem ficar grupo de fofocas, grupo de imoralidade, grupo de time de futebol, grupo de putaria. Eu estou falando assim para você entender. Mas falar de grupo de oração, ninguém quer participar. Aqui quando entram, tem gente que não consegue passar nem um mês. E ainda diz assim para mim, você está enchendo o meu celular de mensagem de Jesus. É assim mesmo. Tem muita gente incrédula. O mal da incredulidade está afetando relacionamentos. O Senhor Jesus falou isso, que um dos sinais da volta dele é que o amor se esfriaria de quase todos. O amor é a fé. A palavra fé na Bíblia, ela quer dizer certeza, convicção. Você está entendendo? É a mesma coisa que você vai dizer, se declarar para o seu marido, para a sua esposa, dizer assim, meu marido, eu quero dizer para você, olhando no seu rosto, eu lhe amo. Hoje quase ninguém gosta de se declarar, porque eles acham que é mentira. E a maioria das pessoas que já foram traídas, elas acham que não existe mais amor. Existem muitas pessoas assim, que elas não acreditam mais em Deus, porque Deus é amor. Quero falar bem claro. Aqui em 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. As pessoas, elas perderam a fé em Deus, perderam a esperança e perderam o amor. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, todinho, se você for ler, é dedicado ao amor. É um capítulo que diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, de nada seria. Você está entendendo? Eu estou falando isso aqui para chamar a sua atenção. Não é verdade o que eu estou falando? Que o mal da incredulidade é como se fosse uma epidemia, como se fosse um vírus, e está dominando muitas pessoas? Tomé, ele foi um dos primeiros discípulos, ele viu tanto milagre, Jesus falou que iria ressuscitar, mas Tomé não acreditou. Primeiro foi os discípulos, olha lá, primeiro foi os discípulos. Vou confirmar aqui para você que nós estamos gravando essa mensagem. Eu mesmo gravo a minha mensagem, depois eu ouço tudo aquilo que eu falei. Mas eu ouço, eu confirmo, porque eu vivo a fé. Eu acredito no que eu prego, porque o meu Deus está vivo. O meu Deus não é esse quadro que você está, quem está assistindo a mensagem pelo Facebook ou pelo YouTube. Você observa que eu coloco a imagem num quadro aqui, tem até a bandeira do Brasil, mas a minha fé não é esse quadro não. A minha fé é o sobrenatural. Isso aí é só para você entender que nós estamos aqui num local onde é um lugar onde nós oramos. Nós acreditamos que Deus está presente. Porque a Bíblia diz assim, ó, em Mateus 18:20, que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou aí no meio. Você está entendendo? Tem muita gente que não acredita que Deus está aí do seu lado.
Eu fui dizer isso para o homem, ele perguntou se eu era doido. Porque as pessoas, elas não acreditam, né? Elas não acreditam. Eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus há muito tempo, desde quando eu era criança. Eu não acredito em imagem de escultura. Quando eu era criança, eu tinha 4 anos, eu fui ensinado que o nosso Deus é que nem um super-herói. Olha lá. Como é que teu pai e tua mãe apresentaram Deus para você? A minha família me apresentou que Deus é o super-herói, é mais forte que o super-herói. Super-homem, ele é um super-herói, ele não é derrotado. Olha lá, agora imagine, né? As pessoas apresentam para você um Deus que é sobrenatural, que é um Deus que nunca viu derrota. É o Deus Todo-Poderoso, que eu falo, todo dia eu falo essa palavra, que ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando eu era criança, me apresentaram aquele Jesus do crucifixo. Eu estava dentro da igreja católica, eu tinha 4 anos, e na hora lá o padre, dentro da igreja católica, apontou para aquele Jesus esquelético da cruz lá. E ele disse, olha aqui, esse é o nosso Salvador, esse aqui é todo-poderoso. Eu era uma criança de 4 anos. Eu estava na primeira fila e eu gritei, mas esse magricelo aí, olha lá, esse magrelo tem poder? Aí o padre olhou para mim, que criança fala alto, né? Grita alto. Eu gritei tão alto que toda a igreja ouviu. Só vi quando a minha mãe me agarrou e disse, menino, cala a boca. Mas era porque eu não acreditava naquele Jesus magricelo, tu tá entendendo? Eu nunca gostei, não acredito em crendice de nada. Eu acredito que o nosso Deus é poderoso. Tanto que eu falo essa palavra que o apóstolo Paulo disse lá no livro de Filipenses 3,13, ele diz assim, ó, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Lá está escrito assim, Deus é que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade para conosco. Lá você vai encontrar um versículo que é mais falado no mundo, é o Filipenses 4,13, que diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Você está entendendo? Quando alguém usa esse atributo, aí vem aquela frase de criança que meu pai falava para mim. O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é muito forte. O nosso Deus, ninguém pode derrotar ele. Aí aquela minha imagem de criança foi quando aquele padre apontou para aquele magricelo numa cruz. Eu digo, epa, esse não é o meu Deus não. Esse magrelo aí não tem poder de nada. Eu repreendi o padre, eu gritei durante 1 minuto que aquele lá não era Jesus. Porque meu pai disse que ele é o todo-poderoso, ele não pode ser esse magrelo aí da cruz. Aí foi aquela gargalhada e minha mãe me agarrou pela barriga, porque eu fui ensinado a acreditar num Deus todo-poderoso. Você está entendendo? Você contar uma história para uma criança, você tem que saber contar essa história, porque nem toda criança vai acreditar no que você vai falar para ele. Você tem que mostrar o que é. Por isso que eu estou dizendo, falar de fé, Jesus já tinha dito que ele iria morrer e ia ressuscitar. Ele nunca aconteceu isso, você entendeu? A fé não é para todos, dizia o apóstolo Paulo. Nem todo mundo acredita. Eu acredito, eu montei esse grupo de oração há 10 anos atrás porque eu bati meu carro a mais de 100 km por hora. Amanhã eu vou contar meu testemunho, mas eu vou dizer só para terminar aqui a mensagem. Há mais de 10 anos atrás eu sofri um acidente onde Deus me mostrou que eu iria me acidentar, me mostrou num sonho, me disse o que ia acontecer comigo e eu fiquei de boca aberta. Mas Deus estava fazendo aquilo que era para mim me tocar, porque eu estava vivendo a falsa religiosidade. Eu não estava nem aí, eu não era mais pastor, eu era apenas alguém que ia para a igreja quando queria, e Deus disse, ei, eu quero que você volte para trabalhar na obra, volte a ser missionário. Eu digo, Deus, eu não quero não, eu quero cuidar da minha vida. Aí diz assim, eu vou tocar na menina dos teus olhos para você saber que eu quero te usar. Quando eu bati meu carro a mais de 100 km, e hoje eu estou aqui contando só um pedacinho que é para você ver que Deus, quando Ele te chama, se você tem um ministério aí da palavra, se você tem ministério de louvor, tem muita gente que enche a boca e diz assim que Deus, eu sou escolhido, eu sou vaso, eu sou mulher virtuosa. Se você se declara aí, se prepara que Deus vai te cobrar. Porque não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. E a mão de Deus vai pesar, como aconteceu comigo há mais de 10 anos atrás.
Aí eu me converti 100%. Eu era convertido 50%. Depois eu tive que me converter 100%. Porque o que eu estou vivendo aqui com vocês é a fé no Deus Todo-Poderoso. Eu não estou pregando religião para vocês. Você está vendo religião aqui? Aqui é só um quadro para você não olhar a minha cara, que eu não estou aqui para me apresentar para você. Eu estou apresentando o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que vai operar, que nós vamos orar agora e Deus vai operar. Tem muita gente aqui contando os testemunhos, não é por causa de mim não. Eu sou apenas alguém igual a você que ora manhã, tarde à noite, lê a Bíblia todo dia. Quero dizer para você, Deus vai te abençoar, mas é preciso você se converter 100%. Amanhã a gente vai continuar. Vamos fugir do mal da incredulidade. Nunca se esqueça, anote essa frase. Fuja do mal da incredulidade. Não aceite pessoas incrédulas do seu lado. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sala da oração. E aqui está o livro da oração, onde tem o nome de monte de homens e mulheres. Eu te peço, meu Deus, nesta hora, que nós possamos nos converter 100%, como o Senhor fez comigo há mais de 10 anos atrás, quando eu me acidentei, que era para mim ter morrido. E eu não quebrei nem uns ossos, mas como o Senhor falou, eu ia ter problema no meu olho. E até hoje o meu olho tem um sinal para mim saber que o Senhor é Deus de misericórdia, que o Senhor diz que castiga aquele que ama. O Senhor me castigou naquele momento para mim me preocupar em viver uma vida contigo. E eu fundei o grupo de oração que estamos hoje pregando, e quando eu morrer, outro vai assumir no meu lugar, outros vão continuar, porque esse grupo não é meu. Isso aqui é um grupo de testemunho de fé. E é nesta fé viva no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, que ouve a oração em qualquer lugar que nós estamos orando. Venha ajudar esse homem, esta mulher nesta hora. Todas as pessoas que estão com o nome escrito aqui nesse livro de oração, que eu coloquei o nome deles, o nome dela, o nome dos meus irmãos, toda a minha família está aqui, Senhor. E nós temos visto que a mão do Senhor é que está operando, é a mão do Senhor que está sustentando, é a mão do Senhor que faz todas as coisas. Não é eu que tenho um poder, o poder vem do alto, vem do Senhor, vem do Pai das luzes, como diz Tiago, onde não há sombra de variação. Senhor, confirma a tua bênção agora nesta hora. Essa mulher está citando o seu problema, esse homem está citando a sua dificuldade. As pessoas estão citando o nome dos seus amigos, da sua família, pessoas que estão vivendo no vale da sombra da morte, pessoas que não têm mais prazer de viver, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão vazias, estão recebendo essa mensagem ocas, porque não tem mais ânimo para nada, não cuidam mais da sua vida. Quem está dirigindo a vida dele, a vida dela é a incredulidade. Muitos estão com o vírus da incredulidade. A maldade está dominando a boca. Tem pessoas que só falam de violência. Tem pessoas que se botar uma faca na mão dele e na mão dela, essa pessoa vai matar outra pessoa. Se botar um revólver na mão dele e na mão dela, essa pessoa pode atirar, porque o coração dele e o coração dela está cheio de violência. A terra está cheia de violência. E as pessoas estão vivendo assim, meu Pai, porque elas não têm mais a unção do amor. Ela não tem mais a unção da fé. Ela não tem mais a unção da esperança. Essas pessoas perderam tudo. O mal da incredulidade dominou os corações e as pessoas estão ocas e vazias. Pessoas que ouvem músicas profanas, pessoas que só querem beber, até estão usando drogas, até estão vivendo num caminho de derrota, de fracasso, estão caminhando num caminho do inferno. Eu recebo muitos pedidos de oração de pessoas que estão caminhando para o inferno, meu Pai. Mas nós estamos te pedindo a tua misericórdia nesta hora. Tira essa pessoa do lamaçal, tira essa pessoa do caminho do inferno, do caminho do diabo, do caminho do mundo. Converte o coração desse pai de família, dessa mãe de família. Traz de volta essa pessoa para a tua igreja, meu Pai. Traz de volta essa pessoa para o caminho da luz. Eu oro por todos nessa noite e declaro a oração da prece poderosa, no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Amém. Vamos continuar orando até amanhã, se o Senhor nos permitir. Que a paz esteja em cada coração.